Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São João da Cruz, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos lendo a biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Estamos aqui na página 557, início do capítulo Angústia e Aflição em Toledo. Estamos hoje comemorando a festa de São João da Cruz, né? O grande companheiro de Santa Teresa. Nesse capítulo nós vamos mencioná-lo também, né? Angústia e Aflição em Toledo. Teresa não era tão bem sucedida com os homens como com as mulheres. Se o seu temperamento era dotado de qualidades masculinas, o seu coração era, todavia, bastante feminino para a levar a transigir mais indulgentemente com o sexo oposto. E quanto mais fraco era o homem, assim pareceu por vezes, maior era o vigor com que o defendia, desde que algo houvesse a dizer em seu favor, principalmente se ele lhe havia prestado qualquer serviço, mesmo insignificante, ou se debaixo dessa fragilidade descobria alguma promessa espiritual latente. Por outro lado, é verdade que Teresa, se tinha grande autoridade sobre as mulheres, não tinha nenhuma sobre os homens, nem mesmo sobre os seus escolhidos. Uma vez que lançava ao mar da reforma uma vocação masculina, via-se forçada a permanecer na praia, mais ou menos impotente, e daí observar o seu rumo a mercê do vento das circunstâncias, do caráter e dos conflituosos poderes espirituais. Não estava, sem dúvida, convencida de que todos os seus frades eram perfeitos. Frei Antônio de Jesus, corpulento, vagaroso e avançado nos anos, era prior de Sevilha. E um pobre prior, escreveu a Madre Maria de São José. Era tímido e pusilânime, descurava as suas obrigações. Um dos poucos homens, talvez mesmo o único, que jamais decepcionou foi João da Cruz. No entanto, o nome dele poucas ou nenhumas vezes aparece na correspondência de Teresa durante estes anos. Para cada referência a este santo, há 1 milhar de referências a outros homens, como Mariano e Antônio. É certo que a maioria das suas cartas para João se perderam. Depois da morte de Teresa, ele destruiu todas as que tinha em seu poder, como um ato final de negação de si mesmo. Isso não explica, contudo, a pouca frequência com que o seu nome aparece nas cartas que Teresa dirigiu a outros. Mas pensando bem, não há o que Teresa não pudesse afagar deste homem pequeno e esquivo que havia implorado de Deus 3 graças apenas: o sofrimento, não ser feito prelado e morrer sozinho, abandonado e desprezado. Talvez a madre e o seu Senequita fossem demasiadamente iguais para votarem um ao outro uma quente simpatia humana. Não havia entre eles qualquer sombra de conflito, nem aquela atração de caracteres opostos. Se ela o esquecia, era porque se esquecia de si própria. Com Gracián era diferente. Desde o princípio reconhecera nele grandes qualidades. Amava sua pureza
Ele raríssimas vezes falava com mulheres e tentava inclusive evitar confessá-las. A sua doçura, a sua consideração pelos pobres e fracos, a sua coragem nas respostas desassombradas e seu zelo por Deus e pela reforma, a sua paciência na adversidade. Semelhante homem, jovem e veemente no estudo, poderia tornar-se um santo. Era ela cega, então, para as faltas de Gracián? Pelo contrário, captava-as prontamente, e era isto, precisamente, o que a levava a dedicar-lhe todo o cuidado e solicitude da sua alma maternal. Por alturas de 20 de setembro de 1576, se não antes, já ela demonstrava estar perfeitamente ciente da fatal pusilanimidade do caráter de Gracián. Gracián era evasivo e havia nele uma lamentável falta de honestidade e de franqueza. Não é que mentisse, mas nem sempre dizia a verdade inteira, o que por vezes produzia o mesmo efeito. Teresa escreveu-lhe em setembro de 1576, dizendo-lhe que sua mãe, que ela acabava de conhecer, era mulher encantadora, dotada de, abre aspas, tão grande simplicidade e franqueza, que fiquei completamente seduzida por ela. É muito diferente do filho neste capítulo. Fecha aspas. Franqueza, né? Simplicidade e franqueza, diferente do filho. O padre Silvério interpreta a frase como uma brincadeira que deve ter feito Gracián sorrir. Contudo, pode muito bem ser que esta brincadeira discreta ocultasse uma séria advertência, que encontramos expressa de maneira mais evidente, embora repassada de tato e afeição, numa carta que escreveu ao mesmo padre Silvério 3 anos depois. Abre aspas para Santa Teresa, né? Ao padre Silvério. Devo falar-lhe de uma tentação que tive ontem. Embora seja comigo, diz respeito a Eliseu, nome de Gracián no código. Ela escrevia em código, né? Quis-me parecer que ele é por vezes descuidado em dizer as verdades por inteiro. Compreendo, sem dúvida, que é em coisas de pouco interesse, mas gostaria que se esforçasse por ter mais cuidado neste capítulo. Por amor da caridade, peço a vossa paternidade o favor de o advertir, para meu proveito, pois não creio que possa haver perfeição absoluta onde isto não se respeitar. Veja como eu me meto onde não sou chamada, como se não tivesse mais em que pensar. Fecha aspas. Numas linhas que dirigiu a Gracián em novembro de 1576, lamenta-se do fato de ele ler às monjas as cartas que ela lhe escrevia, por haver o perigo de as suas expressões de afetos, entre parênteses e entre aspas, pois compreendo muito bem a quem as digo e a quem posso fazê-lo, tendo em atenção a minha idade, serem mal interpretadas. Teresa devia ter reparado que alguns dos seus exageros maternais tinham sido deturpados pelos autores da infame calúnia levantada contra eles. Pede-lhe que não se ofenda, abre aspas, pois vossa paternidade e eu temos sobre os ombros um pesado fardo e devemos dar contas a Deus e ao mundo. Desde que vossa paternidade compreenda o amor com que eu lhe falo, pode perdoar-me. Fazei-me o favor que vos pedi, de não ler em público as minhas cartas. Fecha aspas. Se as fraquezas de Gracián constituíam um laço armado à simpatia da madre,
Os seus serviços eram de um valor infinito para aquela mulher, cujo sentido de gratidão conseguia desculpar o próprio Graciálvares. Gracián fora um prestimoso obreiro da reforma e dera à sua alma uma paz e uma consolação como nenhum outro confessor poderia tê-lo feito. A melhor recompensa que ela podia imaginar era, pois, ajudá-lo a ser perfeito. Mandava-lhe frequentes conselhos. Deve desprezar isto, deve prestar atenção àquilo, acautelar-se com este e não ofender aquele, avaliar a oração pelos resultados e não pelas consolações obtidas. Teresa perguntava a si própria de quem Gracián gostaria mais, se de sua mãe, se dela, e confessava o prazer que sentia quando ele terminava as cartas com um carinhoso seu filho. Fecha aspas. É o seu filho entre aspas. Né? A saúde de Gracián constituía para ela uma preocupação constante. Devia dormir o suficiente. Alegrou-se por notar, durante uma das suas visitas a Toledo, que ele aumentara de peso. Receava que os calçados o envenenassem e escrevia frequentemente à Madre Maria de São José, pedindo-lhe que lhe desse ela mesma a comida no convento. Toda a reforma lhe parecia depender da saúde, discrição e santidade de Gracián. Veja, o temor de Santa Teresa aqui era que os frades calçados, porque o padre Gracián era quem estava avaliando, né, os calçados, que os frades calçados envenenassem Gracián, os frades e as monjas. Né? Que coisa tremenda, né? Sabia perfeitamente o que ele devia fazer para levar as diligências a bom termo. Por meio dos bons ofícios de Filipe II e do núncio Ornameto, ambos favoráveis ao movimento, Gracián devia obter do Papa Gregório XIII licença para a separação das províncias. Nada havia a esperar, de momento, do geral carmelita Rubel, nem muito menos podiam contar com o rei, especialmente no que dizia respeito a Roma. Porque, apesar de toda a sua boa vontade a favor da reforma, ele tinha estado em conflito com vários papas sobre questões de jurisdição e considerava uma limitação à sua própria autoridade real ter de recorrer à cúria. A única esperança de Teresa estava em Ormaneto, ambos favoráveis ao movimento, o núncio apostólico, né? A única esperança de Teresa estava em Ormaneto, ambos favoráveis ao movimento. Gracián devia obter o código. Gracián devia obter do código. Porém, em 1576, a saúde de Ormaneto decaiu subitamente. Abre aspas, receio bastante que fiquemos sem o nosso Matusalém. Fecha aspas, lamentava-se a madre. É nesta altura que entra em cena o vilão da peça. Então lembra que o William Thomas Walsh começa o capítulo anterior falando sobre uma grande... Veja bem, ele começa o capítulo anterior, Teresa na prisão de Toledo, dizendo o seguinte: Teresa estava em vésperas de se converter em centro de um conflito quase sem precedentes na história da Igreja Católica. A sitiada cidade de Deus na Terra. Conflito que se estenderia de Madrid a Roma e de Roma a Madrid, da corte de Filipe II aos mais humildes lugarejos e conventos, lançando ordem contra ordem, amigo contra amigo, fazendo com que os homens virtuosos parecessem demônios e purificando no inevitável cadinho do sofrimento as almas dos santos. Isso foi no capítulo anterior. Ele não tratou disso no capítulo anterior, né? Tá certo? Então, continuando aqui a leitura. Então, o vilão da peça, né? O próprio nome desse homem parecia adequado ao papel que iria representar. Contudo, não obstante, a impressão
que nos fica, da sua crueldade e injustiça, o muito reverendo Jerônimo Tostado, português de nascimento, doutor pela Universidade de Paris, provincial dos Carmelitas Calçados da Catalunha, consultor da Santa Inquisição e vigário-geral e comissionário para a Espanha e Portugal, não era propriamente um homem perverso. Com efeito, fora escolhido para todos esses altos cargos precisamente por ser famoso pela sua cultura, zelo, inteligência, virtude e vontade decidida e firme. Amava a ordem carmelita mitigada e acreditava sinceramente que era um erro pretender restabelecer a regra primitiva. Tudo o que sabia da madre e do padre Gracián ouvira-o da boca dos inimigos da reforma e estava longe de os apoiar. Considerava-os revolucionários, vaidosos, enganados e enganadores, vítimas, de certo modo, do iluminismo renascentista, né? Inspirados pelo diabo para a ruína da ordem a quem ele consagrara a sua vida. Então, Muy Reverendo Jerônimo Tostado, tá certo? É o nome. Chegado a Madrid, encontrou a situação extremamente confusa. Talvez nunca tivesse considerado até que ponto o rei e o núncio apoiavam a reforma. Por outro lado, deparou com o obstáculo do despeito César papista, da corte espanhola. O Conselho Real não reconheceu as suas credenciais, visto não terem sido sancionadas pelo exequator do rei, e ele viu-se forçado a solicitar de Roma novos documentos. Achava-se, pois, destituído de poderes quando, em agosto de 1576, se encontrou com Gracián pela primeira vez, cada um deles proclamando a posse de uma autoridade superior à do outro. Tostado como visitador da ordem, Gracián como visitador apostólico, investido de poderes papais por intermédio de Vargas. Tostado declinou exibir as suas credenciais. Sabemos agora que não poderia fazê-lo, como é evidente que Gracián apregoava maior autoridade que aquela que na verdade possuía, e que se enganava ao afirmar que os poderes de Vargas eram superiores aos de Rubel. De qualquer forma, parece ter sido bem sucedido neste encontro, e quando regressou triunfante a Toledo, a madre ficou satisfeitíssima com a nova de que o seu inimigo havia partido com toda a bagagem para Portugal. A partir daí, e durante algum tempo, Tostado aparecia e desaparecia misteriosamente em Madrid e Lisboa. Abre aspas, Tostado, ao que dizem, está de volta. Fecha aspas, escrevia Teresa a Lorenzo. Abre aspas, parece uma autêntica comédia. Fecha aspas. A 26 de agosto, Gracián procedeu confiadamente à convocação do capítulo geral dos Descalços de Castela e a Andaluzia em Almodóvar. Tencionava fazer uma réplica em forma ao Conselho Geral de Piacenza e ao capítulo dos Calçados, reunido em Moraleja em maio de 1576. Nessa reunião, efetuada em 8 de setembro, os descalços votaram, a instâncias suas, pela constituição de uma província independente e decidiram obedecer apenas ao geral da ordem ou a um padre descalço, por ele delegado como visitador. Os descalços não aceitariam a visita por parte de um calçado, mesmo que fosse enviada pelo próprio geral. A acta do concílio estabelecia que, se ele desejasse fazer pessoalmente uma visita, deveria fazer-se acompanhar de um frade descalço como sócios. O fogo ateou-se novamente. Abre aspas, o estabelecimento de uma província
foi sempre um dos direitos exclusivos dos capítulos gerais. Diz o padre Zimmermann. E nem o próprio geral, juntamente com seus conselheiros, possui poderes para isso. A única jurisdição que Gracian poderia dar para aquele passo sem precedentes era o que ouvira o núncio afirmar que era partidário de semelhante separação. Contudo, se o núncio dispunha de poderes para tanto, a ele e só a ele competiria fazê-lo. Fecha aspas. Teresa estivera sempre inteiramente confiada na autoridade apostólica de Gracian. Por mais de uma vez insistira com ele e com Mariano para que escrevesse ao geral em termos obsequiosos e reverentes. Mariano, ao que parece, nunca se deu a esse incômodo. Gracian escreveu uma carta, mas teria sido preferível que o não fizesse, pois destruiu, com a sua truculência, toda a esperança de uma reconciliação com Rubel, que era o provincial. Né? A Madre, contudo, continuava tão convencida dos poderes de Gracian que apoiou as duas principais resoluções do Concílio de Almodóvar: a declaração de uma província independente e a nomeação de 2 companheiros para ir a Roma expor o caso ao Papa. De qualquer forma, alimentava ainda esperanças numa reconciliação com Rubel e era de opinião que se devia consultá-lo e mesmo agir por intermédio dele em Roma. Pelo menos assim o prova uma carta que escreveu a Gracian em 20 de setembro de 1573, na qual diz, abre aspas, também eu me sinto muito contente com o plano aí discutido de se procurar obter uma província por intermédio do nosso Padre Geral, por todos os meios ao nosso alcance. Na verdade, é uma luta intolerável proceder contra a vontade dos nossos superiores. Então ela estava pensando obter tudo isso por meio do nosso Padre Geral, que era o Rubel. Né? Como é que a Madre se convenceu de que se ia proceder desse modo? Vemos aqui a mão de Gracian. Com efeito, é precisamente na carta que acabamos de transcrever que a Madre o censura por ser menos franco que a mãe. Ligada a ele pela obediência, não se permitia discutir-lhe as palavras. Contudo, era suficientemente astuta para manter a sua própria maneira de ver e tentar descobrir a verdade por sua própria conta. Uma semana depois escrevia a Madre Maria de Sevilha, abre aspas, por amor da verdade, escreva-me imediatamente e conte-me em pormenor o que se passa. Neste caso, não é de confiar no nosso Padre, fecha aspas. Contudo, deve ter sossegado quando recebeu da parte de Gracian um relatório que a satisfez. Nem tudo era, porém, tão satisfatório como Gracian lhe havia feito crer. Por intermédio dos calçados, soube-se em Roma do Concílio de Almodóvar, e o cardeal secretário de Estado escreveu ao núncio de Madrid, pedindo-lhe um relatório sobre os acontecimentos. Como o ornamento estava doente e não podia responder, o secretário escreveu em 29 de outubro. Abre aspas. Com referência à queixa dos carmelitas contra o padre Frei Jerônimo Gracian, que a si próprio se intitula provincial da ordem, nunca o senhor núncio o fez ou nomeou provincial, mas apenas comissário para visitação e reforma. Ele disse, pelo que me consta, provincial, porque assim foi nomeado há 2 anos e meio por um tal padre Francisco Vargas, da Ordem de São Domingos, o qual, sendo comissário apostólico, por força de um breve de Pio V, de santa memória, tinha poderes para depor e nomear provinciais da Ordem Carmelita. Fecha aspas. O ornamento, tendo-se restabelecido, confirmou o relatório enviado e exprimiu claramente a sua opinião acerca dos descalços. Abre aspas. Estes padres descalços levam uma vida de grande santidade, dão a maior edificação e gozam de grande prestígio entre o povo. Provesse a Deus que os outros, os calçados,
fossem como eles e tivessem igualmente boa reputação. O certo é que os calçados são favorecidos e protegidos pelas autoridades e por todos, e o mesmo não sucede com os descalços. Fecha aspas. Em 18 de julho, faleceu no meio de tão grande miséria que, se não tivesse sido a caridade de Filipe II, não teria havido sequer dinheiro para o funeral. A sua perda, naquele momento, significava um terrível golpe para a reforma. Durante os últimos meses, Teresa havia tentado, valorosamente, levar o assunto à consideração do Papa por intermédio do geral. Mas a projetada viagem dos companheiros era sucessivamente adiada e nenhum apelo foi dirigido a Rubel. Abre aspas, se nos tivéssemos dirigido a ele, tudo teria corrido bem. Deus perdoe àquele que sempre o estorvou. Fecha aspas. É agora evidente quem era esse alguém. Gracián podia ser muito virtuoso, mas excedera os seus poderes em Almodóvar. Sabia que, se a questão fosse levada até Roma, a sua desobediência, para não falar já da sua duplicidade para com a madre, seria revelada e punida. Tendo ido longe demais para poder recuar, voltava agora às suas esperanças para a influência secular de Filipe II, que por mais de uma vez tinha desafiado os papas e se mostrava disposto a fazê-lo de novo. Não pode ter sido por um mero acaso que Gracián, enquanto sacrificava assim a madre e a reforma, a sua própria reputação e orgulho, e diretamente apoiava o perigoso regalismo de Filipe II, preparava, por outro lado, sem se dar conta, um instrumento do seu próprio castigo e condenação. Em 24 de março de 1577, deu o hábito dos descalços a Nicolau Doria, um banqueiro genovês que repudiara o mundo e procurara o claustro depois de ter posto em ordem as depauperadas finanças de Filipe II, livrando-o da falência. Frio, eficiente, desprovido de imaginação e ambicioso, este frade viria mais tarde a sobrepujar Gracián, a despojá-lo do hábito e a expulsá-lo da ordem. Justiça caprichosa, porém, senão outra coisa. O próprio Doria haveria de lamentar-se deste passo até o fim da vida. Veja o drama, né, se desenrolando aqui na nossa frente, né? Drama a que se refere o autor Vamos ver onde a gente vai parar aqui, porque esse drama vai continuar por muito tempo, né? Nós vamos fazer Eu talvez faça uma leitura maior hoje, por causa disso, tá? Teresa ignorava possivelmente até que ponto fora traída quando, no verão de 1577, saiu de Toledo. Depois da morte de Ornameto, decidira transferir o convento de São José de Ávila da jurisdição do bispo para a de Gracián. A casa tinha perdido um pouco da sua primitiva caridade, a disciplina encontrava-se abalada e as monjas não dispunham do suficiente para comer. Semelhante estado de coisas não podia continuar. Tendo alcançado a necessária licença, a madre partiu para sua cidade natal, em pleno calor de junho. Dom Álvaro de Mendonça consentiu nas alterações solicitadas, com condição de que o seu corpo ser sepultado no coro, ao lado do da madre. E aí jaz ainda hoje o que dele resta, não porém o corpo de Teresa. Entretanto, o novo núncio, designado por sua santidade, havia desembarcado na Espanha no fim de agosto e dirigia-se para Madrid. Novo núncio, né? Homem excelente sob muitos aspectos, Felipe Sega estava, contudo,
cheio de preconceitos contra os descalços, e não tardou que se referisse à madre como, abre aspas, mulher irrequieta e ociosa, que anda de terra em terra para se divertir a pretexto de religião, fecha aspas. Como que para apoiar essa opinião, aconteceu que, pouco depois da sua chegada, apareceu um panfleto infame, denunciando-a e acusando o padre Gracian de todos os crimes imagináveis. Este incidente foi causa de um mal terrível, e o desgosto da madre ainda mais se agravou quando soube que os autores do pasquim era Frei Baltazar de Jesus Nieto, um dos seus frades que viajava com Tostado, e um irmão leigo chamado Miguel de la Coluna. Enquanto isso se passava, realizaram-se eleições na Encarnação e Teresa, com grande desgosto, foi eleita prioresa por 55 votos contra 44, lá da Encarnação dos Calçados. Hein? Para ali se dirigiu de coração triste e com a cabeça cheia de dores e ruídos. Ao ter conhecimento da notícia, Tostado enviou a Ávila Frei João Gutierrez, provincial dos Calçados de Castela, para anular a eleição. O relato que Teresa faz do caso é inimitável. Abre aspas para Santa Teresa. Digo a vossa reverência que se passa aqui na Encarnação uma coisa de tal ordem que, creio, nunca se viu outra semelhante. Por mandado de Tostado, o provincial dos Calçados, por mandado de Tostado, o provincial dos Calçados veio aqui há 2 semanas para estorvar a eleição, e ameaçou de grandes censuras e excomunhões todas aquelas que votassem em mim. Contudo, isso não lhes causou impressão, e como se nada lhes tivessem dito, 55 delas votaram a meu favor. Por cada voto que davam, o provincial as excomungava e amaldiçoava, amarrotando os papéis com os dedos, rasgando-os e queimando-os. Deixou as irmãs excomungadas, impedidas de ouvir a missa e de entrar no coro, nem mesmo à hora do ofício divino, proibindo-as de falar com quem quer que fosse, inclusive com seus confessores e pais. E o que mais me diverte é que, o outro dia, depois da eleição amarrotada, o provincial voltou ao mosteiro e intimou as irmãs a reunir-se para procederem a outra eleição. Elas responderam que não precisavam de fazer mais eleições, pois que já a tinham feito. Ouvindo isso, ele excomungou-as de novo e ordenou às restantes, que eram 44, que escolhessem outra prioresa, enquanto mandava pedir a confirmação de Tostado. Agora, elas têm-na confirmado, e as outras mostram-se fortes e dizem que não estão dispostas a obedecer-lhe, a não ser como subprioresa. Os letrados afirmam que elas não estão excomungadas e que os frades procedem contra o concílio por elegerem, como fizeram, uma prioresa com minoria dos votos. As irmãs mandavam dizer a Tostado que me queriam como prioresa, para prioresa. Ele respondeu que não, que apenas me autoriza a ir para lá para me recolher. Não sei em que vai parar tudo isso. Fecha aspas. Então, claro que a Madre Teresa estava encarando isso com tranquilidade, né? Paciência. Assim se mantiveram as coisas durante semanas e meses, enquanto a Madre escrevia calmamente o magnífico capítulo final do Castelo Interior ou Moradas, que terminou a 28 de novembro, véspera de Santo André. Mal acabou a última página, a tempestade desencadeou-se novamente. Desta vez, a vítima era Frei João da Cruz, que não desejava aborrecer ninguém, mas que, uma vez convencido de que determinado meio de conduta era acertado e agradável a Deus, preferia morrer a modificá-lo. Sendo ele capelão anômala, que certamente não deixaria de atrair a hostilidade dos padres do pano. Nos princípios de 1576, ele e o companheiro Frei Germán
tinham sido presos pelos padres calçados e conduzidos para fora de Medina, mas o núncio Ornameto ordenara que os restituíssem à liberdade. Agora que Ornameto tinha morrido e o novo núncio tinha maneiras de ver totalmente diversas, os calçados decidiram renovar a tentativa de libertar a encarnação desse pequeno frade cujo hábito por si só representava um insulto àquela regra e cuja voz, como a da Madre Teresa, se erguera para afirmar o direito que as 55 monjas excomungadas tinham de eleger uma prioresa do seu agrado. Tostado ordenou aos 2 frades que saíssem da encarnação. Encontravam-se já praticamente confinados a uma pequena casa situada no extremo de um dos terrenos baldios e para além de um escarpado vale, e se retirassem para um dos seus priorados. Eles recusaram, não obstante o falecimento de Ornameto e a cessação de Ormaneto e a cessação de seus poderes de visitadores e reformadores, alegando que haviam sido colocados onde estavam por autoridade competente e não tinham recebido qualquer notificação formal do termo do seu mandato, nem dispunham de quem os substituíssem. Essa resposta foi tida pelos calçados como um ato de rebelião contra os decretos do capítulo geral e Tostado enviou a Ávila o seu braço direito, Frei Miguel Maldonado, prior dos calçados de Toledo. Esse Maldonado era um homem deveras intransigente e resoluto. Advertiu João da Cruz que deveria abandonar a reforma e o hábito no prazo de 3 dias, sob pena de sofrer as consequências. Então, expulsou ele da ordem. Se, porém, se mostrasse razoável e obediente, como bom carmelita da ordem mitigada, seria nomeado prior de algum mosteiro de calçados em recompensa da sua notória erudição. Frei João recusou, evidentemente, embora sabendo o que iria suceder, e sucedeu de fato, não obstante as advertências de seus amigos. Na noite do dia 3 de dezembro de 1577, Maldonado e seus calçados, com o apoio do poder secular, que haviam invocado segundo o estabelecido no concílio de Piacenza, colocaram abaixo a porta da cabana onde viviam os 2 descalços e arrastaram-nos ao mosteiro carmelita, onde os meteram em celas separadas, depois de os terem açoitado por 2 vezes. Na manhã seguinte, Maldonado mandou buscar João da Cruz, logo depois da missa, mas durante a ação de graças o prisioneiro fugiu, correu através dos campos em direção à cabana e, barricando-se nela, tratou de rasgar alguns papéis e engolir outros. Eram provavelmente as cartas da Madre Teresa referentes à reforma, antes que os seus captores lhe pudessem colocar as mãos de novo. Durante muitas semanas, Teresa não soube o que era feito de seu senequita. Ouviu falar da sua prisão na manhã de 4 de dezembro e imediatamente escreveu ao rei uma queixa vigorosa, onde principiava por dizer, abre aspas, estou inteiramente convencida de que Vossa Senhoria quis valer-se da Vossa Majestade e tornar-vos como defensor desta ordem que é dela e... Não, vou começar a ler de novo. Estou inteiramente convencido de que Nossa Senhora quis valer-se da Vossa Majestade e tornar-vos como defensor desta ordem que é dela, e por isso não posso deixar de apressar Vossa Majestade a cuidar de fazê-lo. Pelo amor de Deus, vos peço perdão do meu atrevimento. Fecha aspas. E depois relatava todos os acontecimentos relacionados com a prisão dos 2 frades por Maldonado. Ao que parece, Filipe mandou-a chamar e ela fez a viagem até o Escorial, não obstante o inverno e a idade, nos meados de dezembro de 1577. O grande duque de Alba, que regressara à pátria para descansar e fazer a saúde abalada por tantos anos de trabalhos heróicos nos Países Baixos, teve provavelmente alguma coisa a ver com a preparação desta visita, pois a descrição fragmentária que dela fez Teresa é dirigida à esposa do secretário do duque Albornoz. O nobre palácio de São Lourenço do Escorial não estava terminado neste ano
de 1577. Contudo, Filipe vivia ali com a família havia algum tempo e tinha o seu oratório e salas de trabalho instaladas numa pequena sala que dava para o altar-mor da capela. Passava uma grande parte do seu tempo orientando superiormente as obras, as galerias de arte, as obras, os parques, o jardim zoológico, os laboratórios científicos, as galerias de arte e a biblioteca. Como não existe outra descrição desse memorável encontro, além da carta de Teresa, a qual de resto falta a primeira página, a cena não pode ser reconstituída com grande precisão, pois nem mesmo se sabe em que parte do majestoso edifício ela teve lugar. Podemos imaginar a velha monja, no hábito remendado de carmelita, encaminhando-se através do longo passeio, junto das estátuas dos reis de Israel, para o interior de algum magnífico aposento, com a cabeça cheia de dores e zumbidos, e o coração galopante de ansiedade pelos resultados desse encontro decisivo. E Filipe II, indo ao seu encontro, gravemente, no seu traje habitual, de negro majestoso, e sem nenhum ornamento, com exceção, talvez, de uma cadeia de ouro no pescoço, dirigindo a luz penetrante dos seus olhos azuis para os olhos profundos e negros da beata. Filipe contava então 50 anos e tinha sofrido muito. A gota começava a ser crônica, o cabelo louro escurecia e uns tons grisalhos surgiam na barba que lhe cobria o queixo prognático. Segundo uma tradição do Escorial, teria começado por citar a descrição que Cega fizera a seu respeito. Abre aspas, Senhor, estás a pensar, tenho diante de mim essa mulher irrequieta e ociosa, que anda de terra em terra para se divertir, a pretexto da religião. Fecha aspas. Descrição desse Cega, né? A maioria das pessoas que vinham à presença de Filipe pela primeira vez ficavam sem fala perante aquela majestosa figura, enquanto ele as pusesse à vontade com um lacônico sossegai. Quanto a Teresa, até mesmo ela se deteve confusa por um momento, dominada por aquele olhar que penetrava nas almas, e baixou os olhos. Quando de novo os ergueu, a expressão do rei tornara-se mais branda e benévola. Então ela contou-lhe a sua história, implorando que a protegesse. É tudo o que desejais? Pedi uma grande graça. Então ide em paz, disse Filipe, pois tudo se fará conforme os vossos desejos. Aqui tem uma nota, na página 572, em que o autor faz referência ao livro que ele escreveu, a biografia de Filipe II. Enfim, vocês podem ler aí. Ele escreveu um livro até volumoso sobre a história de Filipe II, sobre a biografia dele. Teresa lançou-se de joelhos para lhe agradecer, mas ele fê-la erguer-se e com uma vênia deu-lhe a mão a beijar. A madre retirou-se dando graças a Deus pelo auxílio que este César lhe prometera. Abre aspas, quando ia a sair do outro edifício onde estava o duque, veio ao meu encontro o vosso amável marido, a quem tanto devo, e disse-me que o rei, nosso senhor, lhe ordenara que escrevesse todas as minhas petições, de modo que os meus desejos pudessem ser satisfeitos sem demora. E assim se fez. Eu ditei-os, e o senhor Albornoz tomou nota de minhas palavras. De regresso a Ávila, não se dirigiu para a Encarnação, mas para a sua antiga cela em São José, onde, não obstante as promessas do rei, o ano acabou tristemente. Tinha sido um ano infeliz para a Espanha, o de 1577. Colheitas fracas, pão caro, sofrimentos e doenças sem conta entre o povo, estranhos fenômenos astronômicos. Para Teresa, sob o ponto de vista humano, foram um pesadelo de ansiedade.
desconhecia ainda por completo qual a sorte de João da Cruz. E na véspera do Natal, como que para cúmulo de tantas desgraças, ao dirigir-se ao coro para as completas, caiu tão desastradamente que rolou do alto dos estreitos degraus até o fundo, partindo o braço esquerdo. Insistiu sempre em afirmar que fora obra do demônio. Abre aspas. Valha-me Deus, gritou, enquanto jazia prostrado no chão. O demônio queria matar-me. Então ouviu uma voz que lhe disse: queria sim, mas eu estava contigo. As dores eram intensas e não havia ali quem lhe encanasse o braço. Uma curandeira que havia próxima de Medina não podia e não queria vir, e limitou-se a mandar alguns conselhos de que nada resultaram. Meses depois, a charlatã veio, finalmente acompanhada de um ajudante, para torcer de novo e recompor o braço, enquanto no coro as irmãs rezavam fervorosamente e Teresa sofria indizíveis tormentos. Depois disso, consegui articular um pouco a mão, mas o braço nunca mais ficou bom. E até o dia da sua morte, a madre ficou impossibilitada de se vestir ou despir sem a ajuda de alguém. Poderia ainda acontecer mais alguma coisa a essa mulher, velha e fatigada? Podia sim. E aconteceu. Então, desculpe a demora aqui da leitura, mas era preciso concluir toda essa agitação, né, em torno da reforma, dos calçados, dos descalços, toda essa intriga. Esse aqui é uma intriga religiosa de uma sutileza impressionante, né? De uma fofoca cruel, né? De personalidades muito diferentes, né? De personalidades com graves falhas, né? E todo o destino, né, da ordem, da reforma, estava na mão dessas pessoas, né? Enfim, o ser humano é assim, né? E quando e Deus só tem esse material para agir, né? Indiretamente, utilizando as causas segundas, né? Deus age através das pessoas defeituosas mesmo, né? E no meio desse terrível dessa terrível situação, né? Dois grandes santos da igreja, né? Dois grandes místicos, né? Santa Teresa e São João da Cruz, cuja festa a gente comemora hoje, né? Que coisa extraordinária, né? Que coisa tremenda vermos esses santos que veneramos hoje, né? 500 anos depois, envolvidos nesses acontecimentos mesquinhos, cruéis, né? E outra, às vezes, homens muito bem intencionados tomando decisões por informações de fofoqueiros, né? Mas é assim mesmo que ocorre a história dos homens, né? A história da igreja, né? É assim mesmo. Não tem outra forma de ocorrer, né? E é bom que a gente sempre lembre disso, né? Quando a gente analisa acontecimentos atuais, né? Na nossa vida, na igreja, etc. Mas eu queria agora ouvir, desculpe a minha ter excedido aqui na leitura, mas era importante acabar o capítulo, né? Gostaria de ouvir as observações de vocês, né? Se houver. O Márcio fala aqui: o clero vilão se parece com o clero pós-conciliar. Gostei da parte em que menciona a importância do resultado da oração em termos de frutos práticos. Vives como se ora, ora-se como se vive. São João Damasceno. Esse pato tostado era culto, mas nada sábio. Pois é, Márcio. É tal coisa, né? A gente olha essas figuras, né, que de outra forma eram
eram figuras, digamos assim, respeitáveis, né? Agindo, é como eu falei, né? Agindo de forma atabalhoada, imprudente, porque com informações imprecisas, erradas, né? Falsas. É uma coisa impressionante mesmo. Você está certo. Enfim, é lamentável, né? Isso. É lamentável, né? Mas alguma outra observação, gente? Da leitura? Diga. Já que ninguém resolveu falar, bom, falo eu. Aí a gente vê aí esse clero vilão aí, parecendo os proto-padres pós-conciliares, né? Então, assim, o preconceito, né, acusando as pessoas de serem revolucionárias ou reacionárias, digamos assim, né? E na verdade, eles estão acusando as pessoas de serem aquilo que elas são, né? Então, tá cheio disso aí. E lances aí que estavam acontecendo na Renascença que continuam acontecendo, né? Pensa bem, freis religiosos tentando envenenar. Imagina. Pensa bem, quer dizer, eles estavam no estado de perfeição, mas não estavam no estado perfeito, vamos dizer assim, né? Ou seja, o estado de perfeição, como diria São Francisco de Sales, né? Ou seja, o estado de perfeição, que é o estado religioso, né, o sacerdotal, mas não, a alma mesmo estava bem longe da perfeição. Que horror, né? E essa, eu gostei de ver também eu comentei, né, a questão da oração, já até perdi, porque às vezes se eu ler o trecho ali, ele faz parar e pensar e eu perco uns pedacinhos, esqueço o nome de quem é tanto nome que tem por aí que eu fico meio doido. Mas uma coisa interessante na vida de oração é que ela tem que ter resultados práticos também, né? Inclusive de conversão, de santificação. Não adianta, né, a gente vê aí muitas vezes, até no meio dos tridentinhos aí, alguma tridentina fala, eu tenho calo no joelho de tanto rezar, coitado. Pois tem calo no joelho, mas tá lá, né? Aí ela vai ver a vida da pessoa, o estrambalhamento danado interior, quer dizer, que também se extravasa, assim, o estrambalhamento danado familiar, e vai por aí fora. E a pessoa não muda, passam-se anos, às vezes décadas, ela continua a mesma menina mimada da adolescência, já lá com, né, bem passado dos 40 anos, talvez 50, sei lá. Então, é para servir pra gente mesmo, né? Parar e pensar, e aí, o que eu tenho melhorado desde a época que eu resolvi tomar a oração a sério mesmo? Porque, né, a mesma pessoa que lá com calo nos joelhos, Deus envia também pelas causas segundas, né, oportunidade dela melhorar, dela fazer alguma coisa, mas pela falta de capacidade dela de observar, né? Vamos roubar aqui uma expressão daquele pessoal da ação católica, né? Ver, julgar e agir. Você tá? Né? Não exatamente assim, mas ver, né? Considerar, meditar, né? Fazer tudo isso aí e tirar, né? E enxergar ali o convite à ação e fazer uma ação que seja devidamente guiada não pelo próprio espírito vaidoso ou ignorante, seja lá o que for, mas pelo Espírito de Deus, a pessoa nem isso ela vai perceber, porque não vão faltar pessoas para dar um toque nela. Ô fulano, olha o que você está fazendo. Ô fulano, isso aí não é legal. Claro. Deus manda, né? Deus manda. Os conflitos que nós temos com as pessoas, muitas vezes, vão nos fazer revelar, né, como se fosse né, já vem aqui a metáfora do esportivo de novo, né? Como numa partida de algum esporte, a gente percebe lá as deficiências táticas, técnicas, de várias preparações que a gente não teve suficiente ou adequada, forma de interação entre os membros do time, que seriam também as nossas virtudes, vamos dizer assim, e os nossos defeitos,
que fazem a gente reavaliar o nosso esquema de jogo para poder jogar melhor, porque senão nós vamos perder o, né? Nós não vamos evoluir nessa É o treino, né? Falta treino, né? Falta treino. Que no nosso caso chama ascética. Exato. A ascética é um treino fantástico. Ela tem que ser a disciplina, né, da personalidade. Hoje eu estava lendo, tem um livrinho que chama Mensagem dos Santos. Aí tem um trechinho lá de São Pedro, mas ele cita só as cartas, né, de São Pedro, os trechinhos, né? E São Pedro fala para viver na austeridade, na disciplina, né? Já podia ter trazido aqui, citar para o senhor exatamente isso, mas depois a gente vê isso. Mas exatamente isso, disciplinar-se, né? E para poder se tornar um instrumento mais dócil, mais maleável à ação de Deus. Senão, emperra. O cano entope, a água não flui. Né? O que mais me chamou a atenção no dizer de Santa Teresa sobre a oração é que ela falou que é mais importante ver as ações práticas das pessoas em oração do que os êxtases. Exato. Do que as consolações. Exatamente. Impressionante isso, né? Porque essas atitudes práticas significam que a oração está determinando hábitos regulares das pessoas. Sim. Ou seja, está transformando as pessoas. Isso, exatamente. Mais do que esta, porque esta consolação é um momento, é um segundo, uma coisa. Não é? E é uma coisa que vai e vem. Mas o hábito fica, né? Exatamente. Mudança de comportamento, né? Porque é isso que a ascética propõe, né? Não é êxtase. A ascética, inclusive, não tem muita ligação com a mística. A mística é uma coisa que acontece. Isso. Mas a ascética, não. A ascética é o nosso esforço. E determina os hábitos, né? Esses grandes diretores espirituais, ele não precisa mais do que 2 segundos para saber se uma pessoa é de oração ou não. É só ver a pessoa se comportar. Até a gente que não é especialista nenhum já começa a perceber assim, claro, nós vamos gastar 2 segundos, muito mais do que isso. Mas a gente percebe claramente quando a pessoa está levando a sério a vida de oração dela ou está fazendo de qualquer jeito. Né? Então, assim, porque reflete nos hábitos, né? Isso. Naquelas coisas que ficam tão... que passam a pertencer tanto à sua natureza que você não tem mais esforço, né? Para fazer. Ali já se torna, igual o São Bento falava, né? Primeiro se faz aquilo com esforço e com temor, e depois passa a fazer aquilo por hábito, por amor. Se transforma numa segunda natureza, né? Sua. Isso, exatamente. E as pessoas, elas se confundem, até aquela questão do amor afetivo e efetivo. Se a gente for considerar lá as consolações como amor afetivo, né? Que pode ser uma coisa, mas é útil, mas não é necessária. Mas o amor efetivo, sim, é necessário, né? Não adianta chegar igual nós conhecemos certas mamães, certos papais, filho, eu te amo, mas na prática eles não têm amor efetivo pelos filhos. Pois é, e outra coisa, essas consolações, elas dependem muito do caráter da pessoa. Deus deve saber a quem dá essas consolações. Isso. A quem ele pode dar, e como dar. Porque às vezes essas consolações dadas a algumas pessoas vão fazê-las se perder, em vez de perderem si, em vez de se salvar. Então ele sabe muito bem o que faz com cada ser humano. Exatamente. Então assim, é muito interessante de Santa Teresa falar, né? Olha as ações das pessoas, olha a prática dela, não fica com esse negócio de consolação, êxtase, né? Exatamente, igual o Felipe está falando aí, ó. Então, um amor falso, amor verdadeiro. É isso mesmo. Você pode ler para nós aí? É fake love. No fim das contas, é amor falso. Pode ser amor próprio, busca de conforto. Pode, muito bem, ser amor. Exato, exatamente. Felipão acertando como sempre. Né? Mas eu tinha só a dizer só isso. Essencialmente, senão eu vou ficar rodando no mesmo lugar aqui. Não sei se ótimo, muito bom. Acho que não. Né? Muito bom, muito bom. É isso mesmo. Opa, diga.
Será que Santa Teresa era cega para as faltas de Graciano? Pois é, né? Que coisa, né? Anime, lamentável falta de honestidade e franqueza. Não que mentisse, mas nem sempre dizia a verdade inteira. Que confusão que esse frade fez, não É, é? e foi confessor de Santa Teresa. E ela o reconhecia exatamente por isso, né? A pureza, É. a forma como ele atendia, né? Devia ser bem. Ela reconhecia a superioridade espiritual dele, né? E como ele defendia a reforma, né? Isso era muito É, mais. Tocava talvez o coração de Santa Teresa muito, né? mas a gente fica um pouco perplexa com uma pessoa tão próxima do afeto dela e tão destrambelhada, né? Destrambelhada, esse é o termo. Assim, É, será? é impressionante. É. Ah, são os caracteres humanos, né? Tendo seus papéis no jogo da história, né? É muito interessante mesmo. O professor, e sempre chama a atenção que quando Santa Teresa tem alguma dúvida em relação ao que ela deve fazer, quando ela tem êxtase, né, e ela recebe alguma comunicação alguma comunicação não, né? Recebe a graça de ser orientada por Deus. Ela sempre é levada de volta à obediência, mesmo que contrariamente, né, ao que Deus tinha falado com ela, ela é levada a obedecer os superiores, né? Mesmo que depois Deus inspire esses superiores a mudarem de É ideia, isso. né? É, Que interessante isso. é, É, como que a obediência do católico, apesar de todas as dificuldades que a gente tem, ela tem um papel central na vida católica, não é, professor? tem. Por isso que, inclusive, a crise da igreja hoje nos joga numa posição cruel, né? Muito cruel. Em relação a essa questão da obediência, né? É crudelíssimo. Crudelíssimo. Muito. É. Nessas situações, a ignorância é uma boa situação. É, é. Acho que a gente não aguenta, né? A gente quer entender o que está acontecendo, mas Não tem jeito de desentender, né? Quando a gente entende, não, não tem. desler não tem jeito. Infelizmente. É, Professor, sim, me chamou a atenção é quando Santa Teresa e o Padre Graciano são chamados, eu não sei se é pelo Lúcio, de revolucionários. sim, Engraçado, né, que revolucionários e alumbrados, né? pois é, ao invés eles serem tratados como reformadores, eles foram tratados como revolucionários. E como que uma verdadeira revolução, como foi a Reforma Protestante, aí sim é tratada como reforma, né? A Revolução Protestante. No mesmo ano, né? Na mesma época. Na mesma época. É incrível, realmente. Porque eles eram revolucionários do ponto de vista de quem não estava querendo mudar nada, né? Eles eram revolucionários no sentido de quererem porque o problema da reforma das ordens carmelitas, de homens e mulheres, era um problema de colocar a ordem reformada e a ordem não reformada, mitigada, uma ao lado da outra, e as pessoas viam exatamente quem era um, quem era outro, né? E aí a coisa ficava muito problemática para os mitigados, né? Eles não tinham como se explicarem, né? Agora, eu queria fazer uma
Tava me escapando aqui, mas eu queria fazer uma observação, que é quando aquele panfleto surgiu. Aqui está assim, panfleto infame. Apareceu um panfleto infame. Exatamente o que dizia aquela terrível frase, né? Caracterizando a amada Teresa como mulher irrequieta e ociosa que anda de terra em terra para se divertir a pretexto da religião. Panfleto. Né? Esses panfletos, nessa época aqui, quem foi o maior panfleteiro do século XVI, e com isso ele conseguiu muita coisa horrível, foi exatamente Lutero. Porque a imprensa estava, digamos assim, nos seus anos de infância, né? Então essa publicação desses panfletos e a distribuição geral desses panfletos era o nosso Twitter, né? Então assim, esses panfletos causavam um enorme, eles eram enormemente populares e causavam enorme mal, porque é o seguinte, você não tem como responder a um panfleto. Uma vez circulado o panfleto, lido o panfleto, como é que você vai responder ao panfleto? Você não sabe quem recebeu o panfleto. Você não tem acesso a quem recebeu, né? Nessa época, né? Então Lutero, ele fazia isso. Ele era o maior panfleteiro do século XVI. E esse era a forma aqui, ó, que apareceu para difamar. A forma de difamar nessa época, para quem tinha certa posse, porque também publicar o panfleto não era barato, era exatamente escrever um panfleto com coisas mentirosas. Né? Outro panfleteiro, já numa outra época, muito depois, né, foi o Voltaire. Né? Então aqui, veja, o próprio instrumento de difamação era o mesmo de Lutero, de Voltaire, enfim, desses miseráveis homens ali, né? Ou seja, você espalha a fofoca e não... O cara atingido pela fofoca, ele não tem jeito de responder. É simplesmente isso. É uma arma mortal. Né? Nessa época era uma arma mortal. Você não sabe quem recebeu, você não faz ideia o que aquele panfleto causou na pessoa que recebeu, então você não tem como responder. Destrói completamente a pessoa que é alvo desse panfleto. Né? É uma coisa tremenda, uma coisa terrível. Terrível. E aí o senhor tocou num ponto que eu particularmente acho muito interessante, que é o seguinte: esses ditos revolucionários, essas mentes aí, brilhantes ou não, né, carreiristas, ou sei lá o quê, eles têm sempre uns financiadores. Ah, sim, claro. Né? Sempre. E isso é impressionante como esses financiadores, eles ficam bem escondidinhos, né? E tem alguém na frente que faz o serviço sujo, mas eles estão por trás, financiando. Séculos depois você fica sabendo. Séculos depois dá para saber. Nessa época a gente só sabe todo mundo que financiava. Mas 500 anos depois, né? Pois é, o estrago já está todo feito. Totalmente. Totalmente. Né? Sempre tem. Dinheiro nunca falta pro demônio, não. Nunca. Nunca. Para fazer coisa feia, nunca falta. Então, mais alguma observação? Algum comentário, gente? Então, só uma coisa. Pode. Só que aí eu tô ansiosa para ouvir as palestras de amanhã,
para fazer esse link, sabe, pessoal? Ah, nós vamos puxar a língua dele. Como que essa questão da usura teve efeitos importantíssimos na história. Eu vou te falar uma coisa. Só te dar uma notícia. Você não vai gostar, não. Você não vai gostar. Não vai. Não vai. É terrível. É aquela coisa que não dá para desver, né? Desentender. Mas é uma coisa terrível. Terrível. Por causa da participação da igreja, né? Sim. Essa que é a coisa terrível. E ele não poupa palavras, né? É uma tristeza. Mas é aquela tristeza do entendimento, né? Coisas desconcertantes, né? Lamentáveis. Usar a palavra do... Lamentáveis, desconcertantes. Horrível. Horrível. Mas é isso. Vamos lá, né? Vamos preparar para amanhã. Então, gente, Deus lhes pague a paciência, a presença, os comentários, as observações. Nós estamos aqui na página 575, no início do capítulo De Profundis, que vamos iniciar na segunda, se Deus quiser, né? Segunda-feira. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São João da Cruz, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.